Livro de Atos, capítulo 3. Todos encontraram no escuto? Bíblia se mexendo? Amém. No livro de Atos, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Assim diz a palavra de Deus: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Só até aí. Aplauda a mensagem do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, essa palavra por si só, ela já é uma passagem tão conhecida por nós, e eu acredito que à primeira vista ela não tem nada a acrescentar, porque não existe nada maior do que um milagre de Deus sendo escrito, sendo passado para a gente na mensagem do Senhor Jesus. Não há nenhuma alegoria, não há nenhum contexto histórico que venha acrescentar algo maior do que a mão de Deus operando milagres e maravilhas diante dos olhos daqueles que confiam e esperam nele. Quando a gente escuta essa passagem, nosso coração se enche de esperança, porque o Senhor Jesus é tão poderoso e tão tremendo que Ele opera os seus milagres a qualquer um que estiver na passagem daqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus. Essa passagem do livro de Atos é uma prova disso. E eu quero descrever ela para vocês e trazer para vocês o que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que o Senhor preparou hoje para você, aquilo que você talvez não tenha notado quando nós lemos essa passagem, ou quando você muitas vezes ouviu ela ser ministrada por outras pessoas. Amém? O começo da passagem nos diz assim: que Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, chamada a hora nona. E eu acho interessante não eles estarem indo orar, porque aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está na direção do Senhor, ele é íntimo do Senhor. E a oração atrai ao nosso Senhor. O que eu acho mais interessante no começo dessa passagem é que Pedro e João não tinham nada a ver um com o outro. A característica de Pedro era muito diferente da característica de João. Pedro era um homem sanguinário, Pedro era um homem que falava o que pensava, que muitas vezes falou coisas banais, mas também coisas reveladoras a respeito de Jesus. E João era um homem amoroso, calmo, humilde, o querido do nosso Jesus. Homens tão diferentes, mas eles estavam unidos, num só propósito, numa só direção. Eles estavam indo orar ao Senhor. Olha para esse teu irmão aí do seu lado. Ele não tem nada a ver com você. Às vezes a personalidade dele é tão diferente da sua. Às vezes você nem sabe quem ele é. Mas se vocês estão juntos hoje aqui, se vocês estão reunidos num só lugar, eu quero dizer para vocês que nós estamos em oração. E a palavra do Senhor nos diz que no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está no meio de nós. O Senhor estava no meio daquela caminhada, o Senhor estava no meio daquele propósito, o Senhor está
hoje aqui, porque nós somos tão diferentes, mas nós estamos unidos para um só propósito, que é adorar ao Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, alguma coisa acontece. Quantos creem que alguma coisa pode acontecer nesse lugar? Aleluias, eu creio também. Assim que a palavra continua nos dizendo, ele diz que naquele momento era trazido um homem coxo desde o ventre da mãe, e que ele se colocava à frente da porta chamada Formosa para pedir esmola às pessoas que entravam. Quando eu olho essa passagem, eu observo não apenas o esmolar desse homem. A Bíblia me diz que ele era um homem de 40 anos e ele nunca havia andado. A Bíblia me diz que todos os dias as pessoas levavam ele até aquele lugar e ali ele passava o dia esmolando, pedindo dinheiro para as pessoas que passavam ali. Um homem que jamais andou, mas que via todo mundo andar. Um homem que jamais pôde ficar de pé, que olhava as pessoas pela linha da cintura para baixo. Um homem que tinha uma visão de vida diferente da nossa, mas que não pedia cura, ele pedia esmola. Eu acho isso tão interessante, porque o mesmo coxo, que diz a palavra que estava ali há tanto tempo, eu quero crer, e existe uma grande possibilidade, mas a Bíblia não me diz isso, mas eu quero crer, que ele contemplou ao Senhor Jesus, ele viu Jesus, ele ouviu falar de Jesus, porque naquele mesmo local onde ele estava, o Senhor Jesus passou várias vezes. A Bíblia me diz que naquele mesmo local, provavelmente foi aonde o Senhor Jesus limpou todo aquele povo que vendia pombos, que vendiam carneiros, chutou a barraca, expulsou os mercadores que vendiam essas coisas para as pessoas adorarem ao Senhor dentro do templo. A mesma Bíblia me diz que nesse mesmo dia que Jesus fez isso, cegos vieram até o Senhor Jesus e ele os curou. Esse coxo provavelmente estava lá, porque a Bíblia diz que todos os dias ele pedia esmola. Todos os dias. E em algum dia ele deve ter visto a Jesus, mas em nenhum desses dias ele pediu a sua cura. Ele continuou pedindo esmolas. Quando eu olho para essas coisas, eu começo a pensar que existem pessoas como eu, como você, qualquer um de nós, que muitas vezes a gente nunca provou nada além do que os nossos olhos viram, mas que às vezes nós contemplamos algumas coisas e nós não nos achamos merecedores de pedir a Deus ou de querer receber aquilo que nós vimos. Esse coxo estava tão acostumado a não andar, ele estava tão acostumado a viver sentado, a viver esmolando, a viver pedindo migalhas, moedas, que ele se acostumou com o mal. E esse é o maior problema da nossa humanidade, porque quando nós nos acostumamos com o mal, ele se torna aceitável aos nossos olhos. A gente deixa de se incomodar com aquilo que nos prejudica. A gente se acostuma. Essa é a palavra correta. A gente tem dentro de nós, tanto homens como mulheres, o costume com o bem e com o mal. Eu não sei você, mas eu convivo com muitas pessoas e eu vejo que um exemplo simples eu vou dar para vocês aqui. O falar palavras torpes, palavrões ou palavras agressivas é uma questão de costume. Eu escolho falar palavrão. Eu escolho ser rude com as pessoas. Eu escolho ser explosiva. E eu me acostumo tanto com isso que eu chego a me enganar dizendo que isso faz parte da minha personalidade. Não estou falando de ninguém, estou falando de um exemplo, não é para você tomar isso para si, querido. Tem gente aqui que já está rindo, sabe? Eu escolho fazer isso.
E eu acredito tanto nessa escolha que eu me acho incapaz de mudar a minha atitude. Eu me acho incapaz de não fazer o que eu sei que é errado, o que eu sei que é mal, o que eu sei que não edifica, porque eu me acostumei com isso. Aquele coxo se acostumou a não andar. Ele jamais havia andado. E eu estou falando apenas de um mal físico. Quando nós podemos ampliar essa visão, nós podemos perceber que a gente também se acostuma com coisas ruins na nossa vida pessoal. Como esse exemplo que eu dei, da gente ficar falando palavras torpes. A gente também se acostuma a viver com um pouquinho de dinheiro que aquilo que nosso sustento nos dá. A gente tem que se acostumar. A gente chega a dizer, não, eu sempre passei necessidade, eu já estou acostumado a contar os troquinhos, no final do mês nunca sobra nada. Não é assim, gente? Agora o maior problema é quando a gente se acostuma com a nossa paralisia espiritual. A gente chega num ponto do nosso desenvolvimento cristão, da nossa espiritualidade, que a gente diz, não, eu já estou madura o suficiente, eu só vou até aqui. Deu. Como diz aquela menininha, deu por hoje. Aqui é o meu limite. É só até aqui que eu vou. Algumas características podem demonstrar para você se você está paralisado espiritualmente. Não é para olhar para os lados, é para você olhar para você. Eu quero destacar aqui alguns pontos que demonstram uma paralisia espiritual, porque é disso que nós precisamos ser curados. Nós precisamos nos libertar daquilo que tem nos aprisionado espiritualmente. O Senhor não está satisfeito com o ponto em que nós paramos. O Senhor não está satisfeito que nós cheguemos até a porta formosa, mas que nós não entremos ao templo para adorá-lo. Você não precisa e não pode ser levado por ninguém para adorar a Deus. A primeira característica de quem está paralisado espiritualmente é que ele vem até a igreja, mas enquanto todo mundo ora, todo mundo adora, todo mundo louva, todo mundo participa do culto, ele está paralisado. Ele não sente nada. Ele não olha para o púlpito, ele não olha para o ministério de louvor, ele fica como quem procura uma borboleta, um disco voador, um furo na parede, um prego, uma teia de aranha. Mas ele não presta atenção na palavra, ele não se quebranta com os louvores, ele não está lá. Ele está procurando alguma coisa menos a Deus. Ele se distrai. Ele está paralisado espiritualmente. Outra característica de quem está paralisado espiritualmente é que ele não participa de nada. A igreja faz um evento como o de ontem da macarronada, ele não vem. A igreja pede para alguém dar um testemunho, ele não dá. A igreja pede para participar da marcha para Jesus, ele não vai. A igreja promove um futebol no final de semana, ele não vai. A igreja faz uma campanha de oração de madrugada, ele não vem. A igreja faz uma campanha de oração à noite, ele também não vem. A igreja tem culto no final de semana ou durante a semana, ele não pode vir. Ele não bate palma, ele não dá testemunho, ele não participa das orações, ele não participa da comunhão dos irmãos. Ele só está lá. Como dizem os internautas, ele está offline. Ele vem, mas ele não é nada, não faz nada e também não quer. Quando alguém pede para ele participar, ele diz, não, hoje eu não quero. Outra característica de quem está espiritualmente paralisado é que ele vem na casa do Senhor Jesus, mas ele volta como ele veio. Ele não espera o sobrenatural. Ele vem até aqui com uma obrigatoriedade de estar aqui. Ele vem até aqui com uma formalidade.
Ele vem até aqui apenas para cumprir a sua agenda. Ele não leva para casa a palavra, ele não pensa no que foi dito, ele não manifesta o que ele aprendeu através das suas ações. Ele não crê que o Senhor possa agir além do natural que ele espera. Se você tem alguma dessas características, tome cuidado. Você está com paralisia espiritual, como esse coxo que estava paralisado, que não andava, que não conseguia se mexer durante toda a sua vida. Você pode não ter nascido assim, mas você está assim. Mas o Senhor é tão tremendo, Ele é tão poderoso, Ele não esquece jamais dos seus filhos, que Ele hoje manda te dizer que Ele vai te lançar um João, Ele vai te lançar um Pedro, para te erguer, para te levantar, porque o Senhor não desviou os olhos de você. Você pode ter abaixado os teus olhos, você pode estar à beira do caminho, você pode achar que não tem mais jeito para você, você pode acreditar que daqui você não vai mais além. Mas hoje o Senhor diz para você: levanta a tua cabeça. O que eu acho mais lindo nessa palavra não é só o apontamento do coxo à beira da porta formosa. Não é só o livro de Atos destacar que existe um homem que não andava, mesmo depois de Jesus ter manifestado toda a sua glória em vida e em ressurreição. Porque o Senhor Jesus não curou a todas as pessoas que passaram por Ele. O que eu acho mais lindo nessa palavra é o que eu quero falar para vocês agora. No versículo 4, a palavra de Deus diz que Pedro e João, fitando os olhos sobre ele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. Antes que eu fale para vocês o que eu achei mais lindo nessa palavra, eu quero me pegar nessa passagem em que o coxo espera receber dele alguma coisa. O que é que você espera receber dos homens de Deus que Deus coloca na tua vida? Porque hoje em dia nós vemos que as coisas do mundo, elas são invertidas com as coisas de Deus. Pedro e João, no capítulo anterior, no capítulo 2, eles estavam vindo de uma grande manifestação de conversão. 2.000 almas foram convertidas, se eu não me engano. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas foram convertidas. E após a conversão dessas almas, todas as pessoas que se converteram viviam em comunhão, vendendo seus bens e dividindo o que eles tinham em comum, repartindo pão, se reunindo para adorar a Deus. E quando Pedro e João são questionados por aquele homem: dá-me uma esmola, eles não têm nada para dar, nem ouro e nem prata, porque eles não tinham o valor que o homem tem. Quando o coxo olha para Pedro e João, ele olha com os olhos do homem, esse mesmo olho de quem olha para você e mede como você é pelo que você veste, pelo que você tem ou pelo que você faz. Mas o Senhor Jesus, manifestado em sua glória em Pedro e João, quando olha para o coxo, fitando os olhos sobre aquele coxo, oh aleluia, ele não olha com os olhos do homem, ele fita os seus olhos para o coxo. O Senhor Jesus tem os olhos fitados sobre a sua vida. O Senhor Jesus não mede você pelo que você se veste. O Senhor Jesus não olha para você pela sua limitação. O Senhor Jesus não quer saber o que é que você tem nas mãos. O Senhor Jesus não quer lançar sobre a tua cumbuca moedas de ouro ou de prata. O Senhor Jesus olha para você e aonde você estiver, Ele vai. Eu posso ver naquele momento, quando o coxo pede a esmola, quando o coxo pede o ouro ou a prata, João
Foi Pedro quem falou: olha para mim. E eu posso crer que Pedro foi até o coxo, ele se ajoelhou, fazendo o mesmo gesto que Jesus fez com aquela mulher prostituta, aquela mulher pecadora. Ele se ajoelhou para defendê-la. Ele vai até onde você está. Ele tira você do lamaçal do pecado. Ele resgata você do opróbrio. Ele vai aonde você está no cativeiro. Eu não me importo com o que o Senhor tem para me dar. Eu não meço o homem de Deus pelos dons espirituais que ele tem na vida dele. Eu sei que Jesus está na sua vida, porque como Pedro e como João, quando um necessitado chega na sua frente, você vai até a linha de onde ele está. Esse coxo, ele estava na linha da pobreza, ele estava na linha do esquecimento, ele estava abaixo da dignidade. E eu quero dizer para você, quanto mais poder se revelar na sua vida, quanto mais o Senhor Jesus derramar na sua vida, mais fundo você tem que ir para resgatar, mais fundo você tem que descer para recolher as almas, mais fundo você tem que se abaixar para olhar para aqueles que o Senhor veio, porque sendo Jesus o Rei dos Reis, habitando no mais altos céus, Ele desceu ao mundo para resgatar o cativo do cativeiro, para libertar o pecador, para fazer dele o meu pecado. Se você se encontra nessa linha do esquecimento, se você se encontra nessa paralisia espiritual, se você crê que aonde você está não tem mais jeito, você não tem mais forças, nem ânimo para pedir a Deus o que você precisa, eu quero te dizer que ainda existem Pedros, ainda existem João, ainda existem homens de Deus que descem até a tua miséria, que como um ato de amor e compaixão, vão até onde você precisa, até onde você está, para te resgatar e te levantar. Esse é o verdadeiro evangelho. Esta é a maior mensagem que o Senhor Jesus nos deixou, porque não é o poder que Pedro e João tinham. No versículo 12, Pedro diz: vocês acham que isso veio de mim? Do poder que eu tenho? O poder está no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. O poder é manifestado pelo nome de Jesus. Não existem homens ou mulheres de Deus que sem o nome do Senhor Jesus, tendo manifestado na vida deles, possam acumular poder na vida deles. O Senhor opera as maravilhas em quem Ele quer. E naquela tarde Ele manifestou as maravilhas dele sobre a vida do coxo. Quando nós olhamos para a vida de Pedro e para a vida de João naquele momento, a gente pode ver que para ser alguém de Deus, para sermos discípulos do Senhor Jesus, a gente não pode se exaltar. A gente pode ter sim a nossa intimidade com Deus, a gente pode ter sim as nossas regras, as nossas ordens, os nossos propósitos, mas o maior propósito são as almas. O maior propósito é o resgate daquele que foi esquecido. Eu não sei aonde é que você está, eu não sei como é que você veio até aqui hoje, eu não sei a forma que a tua espiritualidade, a sua fé se encontra, mas eu quero dizer para você que Pedro e João estão aqui e o nome do Senhor Jesus está sendo pregado, e as pessoas que o Senhor colocar na tua vida, pode ser essa pessoa que está do seu lado, atrás de você ou na sua frente, elas vão pegar na tua mão, ó, e vão te levantar. Você precisa acreditar que o poder do Senhor se manifesta através dos seus filhos.
se você não se encontra com uma paralisia espiritual, é você quem o Senhor quer usar, é você quem o Senhor quer testificar, é por você que o Senhor quer fazer milagres, é através da sua vida que o Senhor quer operar a glória dele. As pessoas chegam na igreja mendigando um pouco de graça, um pouco de favor, um pouco de milagre. Mas a gente precisa entender que o milagre não dura para sempre. A gente precisa entender que as revelações um dia acabarão. O milagre daquele homem coxo morreu com ele quando ele morreu, ou talvez até antes, mas a vida dele, pelo que ele se manifestou naquela tarde, foi salvo em nome do Senhor Jesus. E esse é o maior milagre para a tua vida. Esse é o maior milagre que o Senhor quer operar na nossa vida. Não é o que você está pedindo, não é o que você está buscando. Nós precisamos entender que o maior objetivo de Deus para a nossa vida não são as moedas das mãos daqueles que nós pedimos. Chega de esmolar para Deus. Chega de pedir migalhas. Chega de dizer para o Senhor: me dá um pouco, Senhor. É só disso que eu preciso. Porque na verdade não é. O Senhor quer nos dar muito mais, muito além do que pedimos e pensamos. Você não faz ideia do que o Senhor tem para você e para mim. Você não faz ideia dos planos de Deus para a sua vida. Essa tua posição aí, essa tua posição de parado, de lançado à beira do caminho, de esquecido, de humilhado, ela vai acabar, ela vai cair por terra, ela vai ter fim hoje, porque hoje você vai se levantar. Hoje o Senhor preparou uma palavra de levantamento da sua alma. Você precisa se erguer. Você precisa se posicionar. Você precisa acreditar que não é a esmola que te sustenta, que não são as migalhas, que não é o homem que você tanto tem buscado que te sustenta. Aquilo que você tem pedido para Deus pode não ser o desejo de Deus para a sua vida. Hoje, enquanto o Senhor fala com você, você precisa acreditar e abrir o seu coração e olhar com os olhos, não do homem, como o coxo fez, olhando para Pedro e João, esperando do homem o que ele tinha pedido. Você não pode olhar para o Senhor Jesus e esperar o que você está pedindo. Você precisa fitar os olhos no Senhor Jesus e ouvir o que Ele quer para a tua vida. E entender que o que o Senhor tem para você não é ouro, não é prata. É um milagre maior do que você tem esperado. O Senhor Jesus quer fazer parte da sua vida 100%. O Senhor Jesus quer fazer da sua parte da sua vida da cintura para baixo. Você não precisa esperar do Senhor Jesus a metade, um terço, um quinto. Você precisa buscar ao Senhor Jesus 100% na sua vida. 100%. Pare de se acostumar com o que você tem. Agora, quando nós olhamos para Pedro e para João, vamos sair um pouquinho do coxo. Quando nós olhamos para Pedro e para João, nós percebemos homens de tanta fé, mas eles foram provados também por Deus. Se você se encontra na posição de Pedro e João, se você crê que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o que o Senhor vai fazer com que você levante pessoas que precisam de você, preste atenção. Não é fácil levantar nenhum coxo, não é fácil levantar nenhum doente. Sabe por quê? Porque antes que a fé destes homens tão limitados que Deus vai colocar na sua vida sejam provadas, o Senhor vai provar a sua fé primeiro. Você precisa ser provado antes de fazer o milagre. Você precisa ser provado antes de ser vaso de Deus. Você precisa ser provado.
Sabe por quê? Porque senão quando alguém chegar necessitando de algo na sua frente, você só vai lançar esmolas. Se você não viver a necessidade do outro, você não vai conseguir se abaixar e ter a misericórdia para alcançar aquela vida. Se você não sentir dentro de você a compaixão, você só vai aliviar a sua consciência lançando migalhas para aquelas pessoas. Você vai olhar de longe e vai ficar com dó. Você vai jogar uma moeda, você vai fazer uma pequena oração, você vai dobrar os seus joelhos na sua casa, e não que isso não seja louvável, é lógico que é. A intercessão move os céus. Mas nós precisamos algo mais. Tem gente missionária que precisa da tua mão para se levantar. Tem gente que chega na nossa vida como esse coxo que nunca andou. Tem gente que vai chegar na sua vida que ela não tem nem noção do que é viver com Jesus, porque ela nunca viveu com Jesus, porque ela nunca ouviu falar dele, ela não faz nem ideia das maravilhas que é servir a Deus. E ela vai precisar não só de uma palavra profética, ela vai precisar que você pegue na mão dela e levante, que você dê um passo, que você dê mais outro passo, até levar ela à porta formosa e adentrar com ela no templo. Fica de pé, meu querido. Eu já estou terminando. Independente da posição que você está hoje, se você se encontra com uma paralisia espiritual, ou se você se encontra sendo um homem ou uma mulher de Deus, o Senhor não nos quer como nós estamos. O Senhor não quer que você fique à beira do caminho, mendigando, pedindo pouca coisa para aqueles que têm tanto para dar. E se você está no caminho da porta formosa, pare e olhe para aqueles que estão à beira do caminho. Olhe para os necessitados, olhe para os solitários, para as viúvas, para os coxos, para os doentes. Porque de nada adianta a gente subir a montanha mais alta, contemplar a transfiguração do nosso Senhor Jesus, ver Elias e Moisés aparecerem no monte enquanto vocês estão orando, se quando você descer desse monte você não conseguir expulsar um demônio? De que adiantou toda a experiência que Pedro, Tiago e João viveram no monte, sem terem a fé para libertar um cativo? Você pode pedir a experiência que for para Deus, mas a sua fé, ela precisa crer que não é através do que você tem, nem do que você faz, mas é através do poder do nome de Jesus que ela vai operar na vida daqueles que Deus colocar na tua vida. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, sair dessa posição de coxo espiritual. Ore para que Deus coloque pessoas de Deus na sua vida. Ore para que você possa ouvir o que Deus tem para você. Pare de olhar para Deus com os olhos do homem e olhe para Deus com os olhos do Espírito Santo, com o coração quebrantado, para ouvir as coisas do céu, buscando as coisas do céu, porque Deus vai se revelar grandemente na sua vida. Que você possa levar essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Amém.